Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu tô aqui por dois motivos. O primeiro é para justificar que eu andei ausente aí uns dias e eu queria agradecer o carinho de vocês. Muitas pessoas entraram em contato comigo. Meu pai contraiu aí o Covid-19. A gente nunca acha, né, que vai acontecer com a família da gente. Então, assim, nos pegou de surpresa, né? Ele contraiu o Covid. Mas graças a Deus, né? Primeiramente a Deus, a nossa fé, a espiritualidade. E depois eu tenho certeza, ele estava muito bem amparado com os óleos essenciais, aí selando a imunidade dele. Então eu tenho certeza que isso ajudou na recuperação, mas claro que a gente ficou um pouco aí desestabilizado, um pouco assustado. Enfim, então eu acabei que continuei com os meus atendimentos, mas eu acabei não dando conta de estar alimentando as redes sociais. E muita gente até me procurou, Ju, tá tudo bem e tal. Então, obrigado mesmo pelo carinho. O segundo motivo que eu tô aqui é para falar para vocês, então tô gravando esse vídeo especial para falar para vocês que eu preparei um material riquíssimo e por isso que eu tô gravando o vídeo, porque eu quero chamar a atenção de vocês com esse vídeo. Então eu preparei um material riquíssimo e eu dividi esse material em um conteúdo com 18 dias, tá? Para não ficar cansativo, extenso, e justamente eu quero prender a atenção de vocês para falar de um tema que pode parecer um tema muito bobo, que é autoestima e confiança. Inclusive, até um tempinho atrás, eu fiz uma enquete aqui no Insta, perguntando o que vocês entendiam de autoestima. E vieram as respostas, muita gente respondeu, queria até agradecer a participação aí do pessoal, e a gente percebe que há até 80% das pessoas atrelam a autoestima vinculada com questão de autoaceitação, de se sentir bem com o seu corpo, de não ligar para o que os outros falam, né, de se achar bonita. Assim, a gente percebe que não é só isso é só a ponta do iceberg, tá? A autoestima é um assunto muito abrangente, tá? Não tá relacionado só com a parte feminina, tá relacionado com o masculino também. Então, você que é homem, presta atenção, que esse assunto também pode estar ligado com você e até com questões emocionais. Então, eu vou fazer assim, gente, eu preparei um conteúdo. Na verdade, eu falo que se tornou um mini curso ou um workshop. Então, assim, é um conteúdo com 18, eu dividi ele em 18 fases, tá? 18 dias, e eu vou estar postando diariamente. Então, começa hoje, dia 20 de outubro, e vai até dia 6 de novembro aqui no Instagram. Todos os dias eu vou estar fazendo uma postagem para que vocês possam estar digerindo e absorvendo isso aos poucos, tá bom? Eu quero que não fique maçante, mas que vocês aproveitem. Essa é a intenção. E aí, quem for marcando as pessoas e for compartilhando, porque esse assunto, assim, gente, envolve. Não tem quem não precise. Vocês vão perceber no decorrer do assunto. Você sempre vai lembrar de alguém que precise que essa informação chegue até ele, tá? Compartilha, divide com os amigos. Quem tiver compartilhando mais, eu não vou fazer um sorteio, mas quem tiver mais marcando pessoas e compartilhando, eu vou fazer uma numerologia gratuita, eu vou dar de presente, tá? Vou fornecer a análise dos 6 números, os 6 códigos numerológicos que te regem nessa encarnação. Então compartilha, tem que compartilhar muito, marcar muitas pessoas. E assim, nos 7 primeiros dias, a partir de hoje eu vou colocar o script de quais vão ser os temas que a gente vai estar tratando. Até o 7º dia, vocês vão ver que vai parecer meio que é bobeira, tal. Ah, já vi isso, ela vai ficar nessas dicas. Mas não é, são coisas comuns que vocês já vão ter visto na internet, provavelmente. Mas assim, não deixem de praticar, tá? Fiquem atentos e acompanhem, porque assim, eu digo para vocês, vai valer a pena, tá? Eu tô fazendo isso há dias. Então, assim, do 8º dia em diante, a gente vai entrar na parte científica.
tá? Então, assim, é conteúdo científico, não é achismo, é ciência, a gente vai entrar em neurociência, tem pesquisa e, assim, foi preparado com muito amor. Então, assim, tem um cronograma, tanto assim, que eu poderia postar isso aqui para vocês do começo ao fim. E aí vocês iriam ler tudo e para processar, né, fica muita coisa para digerir de uma vez só. Então eu prefiro colocar aos poucos, mas que vocês possam ir saboreando, praticando e refletindo. Essa é a intenção. Tá? Então fica comigo, não perde conteúdo, compartilha e no final desses 18 dias eu volto aqui para saber se você gostou, como é que a gente pode melhorar o conteúdo das nossas redes sociais. E é isso, eu espero muito que vocês gostem. Foi preparado com muito amor, tá? Eu sempre vou postar uma foto, né? Um flyer, mas assim, não se deixem levar só pelo slide, tá? É sempre mais importante o texto do que a foto. Nem sempre a foto de autoestima que eu vou postar com alguma mensagem vai estar atrelada com o texto. Tá? O texto, sim, diariamente, um tem continuidade do outro. Não deixem de ler. É sempre bem curtinho, tá, gente? Eu já fiz isso para tomar o menor tempo possível do dia de vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, uma excelente semana, fiquem com Deus. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, eu tô dando uma passadinha aqui para falar um pouquinho a respeito da postagem que eu fiz em relação ao terceiro dia, né, da proposta aí da série Imersão em Autoestima e Confiança. E eu já postei aí no Instagram um flyerzinho e um texto falando da proposta com relação a pensar positivo sobre nós mesmos. Pode parecer uma coisa boba, mas eu não me aguentei, eu tive que gravar, passar aqui para gravar esse videozinho. Então, gente, o que eu queria falar para vocês e deixar mais explanado e levar uma reflexão é que são pequenas coisas que podem parecer tão bobas, porque um dia também pareceu para mim, sabe? E aí eu fiquei pensando, eu falo para eles ou não falo? Falo ou não falo? Ah, não, eu vou gravar esse vídeo e vou falar. Então, por exemplo, gente, quando fala assim da gente começar a perceber se a gente pensa positivo sobre a gente, aí você pensa assim, não, mas não, eu penso positivo sobre mim. Eu tenho que me amar em primeiro lugar, lógico que eu me amo, né? Se eu não me amar, quem que vai me amar? Tudo bem, parece que tá tudo tão simples, né? Tão resolvido com a gente. E aí eu pergunto pra vocês se um dia vocês se esbarraram numa questão assim, ó. Exemplo, então vamos para a parte prática. Quem nunca ganhou um presente? Vamos falar assim, você ganhou um presente ou uma lembrança, você foi surpreendido, teve um momento X e alguém repentinamente chegou para você com um presente e você ficou surpreso e aí na hora você falou para a pessoa assim: não, nossa, imagina, não precisava se incomodar. Quem nunca fez isso? Pois é, eu também. Ou então alguém vira pra você, sei lá, não te vê faz tanto tempo, ou de repente até numa paquera e fala: nossa, mas você é uma pessoa tão bonita. E você vê tanta espontaneidade naquilo que você fica, às vezes, até tão sem jeito, e você fala assim: não, não, imagina. Porque às vezes lá no teu íntimo você não se acha de verdade, você não acredita que você seja tão bonito, e quando eu falo bonito, eu não tô falando só de parte externa, porque às vezes aquilo te toca tão lá dentro, tão bonito quanto aquela pessoa falou no bonito de essência do que você representou ali para ela. E aí, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar assim no exemplo do presente, quando a gente tá falando. E eu não quero que isso se torne uma coisa mecânica, tá? Eu tô compartilhando com vocês. Quando a gente tá falando pra essa pessoa que, não, imagina, não precisava se incomodar, lógico que a gente não queria que a pessoa se incomodasse,
Mas essa nossa resposta que vem do nosso piloto automático, que vem do nosso inconsciente, que já sai espontaneamente, ela tá querendo, ela está nos colocando, fazendo a gente se colocar num papel pequeno de diminuição, que nós não somos merecedores de receber uma gratificação, uma bonificação, um mimo, um carinho, um sentimento que alguém parou, né, investiu um tempo para escolher uma lembrança, não importa o valor financeiro que ali foi colocado, porque assim, para mim, gente, não importa. Esses dias eu ganhei, né, um cliente amigo veio e me trouxe, né, eu fiquei surpresa também, né, uma caixa de chocolate, um chocolate, né, relativamente caro, mas assim, é gostoso, massageia o ego da gente, né, porque você fala, nossa, a pessoa reconheceu, né, me paga e ainda reconhece o meu trabalho, que gratificante, né, e eu falei, muito obrigado, né? Mas assim, dentro de mim eu já recebo isso com mais aceitação. Então, essa energia de recebimento, o que que acontece? O nosso inconsciente, o universo, ele tá mandando essas energias, tanto na parte financeira, quanto através de pessoas, essas bonificações, essas gratificações pra gente. Só que nós não estamos acostumados, ou por nossas limitações, ou por crenças limitantes, nós não estamos acostumados, e isso também foi implantado na gente, é que eu não posso atropelar o que vai vir ainda nos próximos dias, né? Senão eu fico aqui, não me aguento e começo a dar spoiler. Então, assim, a gente não tá acostumado, né, a receber do universo. Então, assim, prestem atenção nesses pequenos mecanismos. Então, assim, se alguém começar a falar pra você assim, ai, né, você é muito bonita, você é muito bonito, começa assim, receber de coração, muito obrigado, sabe? Não se coloque, porque quando a gente se coloca em diminutivo, é como se assim, os outros pudessem ser e eu não posso ser. Os outros merecem e eu não mereço. Por que que eu não mereço? Se eu também sou uma partícula do todo. E se eu sou parte do todo, para formar o todo, né? A criação, eu sou uma partícula, eu sou uma centelha de Deus ou do divino, seja lá que energia que você chame, dessa consciência que existe, de um propósito. Se não existe essas partículas, não existe o todo. Então, eu também sou importante, né? Então, se eu não me coloco como importante, né? E se o outro não se coloca, e se o outro não se coloca, não existe o todo. Então, assim, a gente não dá tanta importância para isso. Mas essas pequenas coisas, nossa, já tô falando há 6 minutos, olha que coisa. Gente, vocês me perdoam, tá? Eu não quero ficar palestrando, era só uma pincelada. Eu falo pouco, né? Aquariana, já viu? Então, gente, assim, eu não podia dormir sem falar isso pra vocês. Então, assim, são pequenas coisas, olha só como essa coisa de recebimento, né? Pequenas coisas, então, assim, não, né? Eu não preciso muito, né? Eu não mereço. Então, assim, não precisava se preocupar, né? Então, não é uma preocupação, não, recebe de bom grado, é de bom coração. Então, a gente tem que se perceber nisso, né? O que é de bom coração recebe um elogio, recebe um agrado, recebe uma bonificação, recebe, de repente você cobrou X de um serviço e um cliente quis te pagar 2x. Ai, não, o preço justo é tal. Não, mas eu quero te dar um agrado. Gente, aceita. Às vezes alguém quer te dar uma herança, uma doação. Às vezes o universo tá esperando para dar isso para você e você não recebe. Entendeu? Aí já tô entrando até numa parte de prosperidade que não tem a ver com o assunto, mas na verdade, entre inteligências múltiplas e como eu também sou formada em pedagogia, né? E o ser humano é um todo, então eu não consigo falar de coisas que não estão desconexas, porque no universo tudo tá conectado, gente. Tudo tá interconectado. Então vocês me perdoem. Mas na verdade é isso. Então assim, olhar para si mesmo quando tá falando
aí na postagem de hoje, é nessa questão da valorização, né? Da nossa valorização. Então, receber um elogio, né? Quando você percebe que não é hipócrita, que ele é sincero, né? Você tá tão bonita hoje. A mesma coisa quando alguém pergunta assim. Eu tenho liberdade, às vezes, pra perguntar pra alguém, se eu vejo que uma pessoa, assim, que eu tenho intimidade, que ela tá com um brinco bem bonito, assim, sabe? Porque tem a inveja que ela é positiva. Eu fico feliz quando alguém... Você percebe que é uma energia, assim, que a pessoa te elogiou. Teve um monte de gente que me perguntou, ai, Ju, você tava com uma pedra tão bonita semana passada, né? Foi presente, onde é que você comprou? E assim, você percebe que é uma energia de admiração, não é uma energia que, assim, quero ser, né, igual ela, quero ter igual ela, né? Até porque ninguém é, né, gente? Nós somos energia, né? A gente pode, às vezes você quer pintar o cabelo igual da cor da pessoa e no seu tom de pele não vai ficar igual. Então, assim, tem muito isso, né? A gente vai falar de autoaceitação nos próximos dias. Então, meus amores, eu espero que vocês estejam curtindo aí, a gente só tá no começo. Eu nem sempre eu vou gravar vídeo, tá? Quando eu achar que é necessário, eu gravo. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Instagram é uma ferramenta, assim, que tá muito na moda, né? Muito no modismo, mas é uma ferramenta ainda um pouco difícil de mexer. Eu também confesso que eu tô aprendendo. Então, quem gostar, curte, compartilha. E assim, eu tenho recebido muitos prints. O pessoal printa e fala pra mim, Ju, eu tô mandando pros meus amigos, tô mandando pelo WhatsApp, mas assim, gente, pra concorrer, não é sorteio, tá? Eu vou dar uma numerologia, vou fazer a análise numerológica dos 6 números mestres de uma pessoa, para quem estiver me ajudando a divulgar esse trabalho, que na verdade eu tô fazendo há um bom tempo, que acabou se tornando um workshop em autoestima e confiança, que tudo isso que eu estiver falando nesses 18 dias, vocês vão ver que eu não quero ficar me antecipando muito, porque senão vocês não vão saboreando. Mas vão digerindo e vão fazendo essas reflexões em tudo que eu tô postando no dia a dia, porque lá na frente vai fazer sentido. Eu espero que, de alguma forma, possa contribuir um pouco com cada um de vocês. Esse é o objetivo e deixe uma mensagem aí de reflexão, tá bom? E de autoconhecimento. Então, assim, nos comentários aqui no Instagram, vocês coloquem lá, tem que colocar arroba e aí o nome do amigo. Quem marcar mais pessoas é essa pessoa que eu vou presentear com uma numerologia para saber o seu destino, se você tá na profissão certa, na missão certa, o que você veio fazer aqui nessa encarnação. Isso não é adivinhação, tá, gente? Numerologia, cabala é ciência. Então, vamos lá. E é isso, um beijo para vocês, espero que vocês estejam gostando. Até amanhã. Amanhã nós vamos pro 4º dia. Fiquem com Deus. Boa noite. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E tô passando aqui no meio da nossa série Imersão em Autoestima e Confiança para falar um pouquinho aí sobre esses 4 dias, né? Fiquei sem fazer um videozinho, então vamos dar uma recapitulada. Então, eu vou falar hoje desde o dia 4 até o dia 7, tá? Que foi as postagens a partir do dia 23, ali 24/10. Então, gente, o que eu queria falar? Para vocês que leram o conteúdo, a gente vai dar uma explanada nisso daí. Eu queria trazer alguns exemplos para vocês, tá? E falar um pouquinho mais antes da gente... Hoje é o 8º dia e hoje a gente vai começar a falar de uma forma mais científica, numa linguagem muito fácil também, só que, né, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, né, eu sou terapeuta holística, tenho algumas formações, porque os cursos que a gente vai se formando, dependendo do curso que a gente faz, a gente tem algumas capacitações que envolvem toda a questão do inconsciente, né, do consciente, como que os traumas vão ficando lá desde a infância, os outros que vão sendo adquiridos ao longo da vida, e por aí vai. Então, aí depende da técnica que a gente vai estudar, então alguma coisa a gente vai vendo. Mas um conteúdo científico mesmo, neurocientífico, a gente precisa estar embasando com doutores. E aí, a partir de hoje, a gente vai trazer entrevistas de um doutor que eu sou muito fã
e ele escreve para terapeutas também, né? É terapeuta e já tô dando spoiler, né? Antes de eu querendo gravar o vídeo antes de falar do homem, mas nós vamos chegar lá. Então, assim, vamos recapitular, gente, ó. No quarto dia, a gente tava falando assim, a sugestão foi falado assim, pra gente pegar e pontuar o que eu gosto, o que eu não gosto e o que eu posso fazer pra mudar. Parecem coisas bobas que vocês cansaram de ouvir falar na internet durante a vida toda, tá? Mas depois, quando a gente chegar na parte do doutor, do Diogo Lara, vocês vão ver lá na frente, vocês vão entender o porquê desse beabá, que teve um porquê de eu estar falando ele nesses dias anteriores aí, que, né, esses primeiros 7 dias que eu falei já tinha avisado para vocês que não ia ter muita novidade. Então, quando a gente fala assim, tudo que impacta a mudança, né, na nossa vida, tudo que sai da zona de conforto, tudo isso gera um certo medo, gera desconforto, né? Sair da zona de conforto gera desconforto. Então, assim, o nosso próprio cérebro, ele tende a nos procrastinar para que nós não façamos o que é necessário para a nossa expansão de um modo geral na vida toda, tá? Então, assim, não é falta de força de vontade, às vezes. É neurológico, gente. O negócio é mais punk, por isso que... bom, eu vou comentando isso durante o vídeo, tá? Então, assim, o que eu gosto, o que eu não gosto e o que eu posso fazer para mudar. Uma lição de casa boba. Quando você coloca as ações, você tem que colocar lá se são ações possíveis ou impossíveis, né? Então, assim, às vezes, gente, o que eu quero dizer é que a gente estabelece coisas tão difíceis quando você coloca no papel, que são coisas, existem em duas partes, as coisas que são irreais para aquele momento e são aquelas coisas que são possíveis, pequenas coisas que às vezes vocês não dão importância e vocês acabam abandonando por achar que é pouca coisa e não vai dar em nada. Esse que é o grande erro, achar que o que vai fazer é muito pouco e aí quer dar um salto quântico muito grande e aí já, né, recua. Ao mesmo tempo que você coloca no papel, você se assusta com aquilo que você estabelece. Então, assim, é a mesma coisa que falar assim, exemplo, uma pessoa precisa perder lá, ou por questão de saúde, enfim, sem julgamentos, eu não tô falando de julgamentos, é o que me veio na cabeça agora. Precisa perder 30 quilos. Se ela imaginar só os 30 quilos hoje, pensar, né, que são 6 pacotes de arroz, enfim, no montante, se você pensar no volume, a pessoa, nossa, né, viu um desespero. Mas se você for trabalhar em exemplo, vamos falar coisas reais, uma média aí, 1 quilo por semana, no final de um mês são 4, né? Então, assim, é possível devagar? Tudo é possível? É possível, gente. É possível. Então, o quarto dia tá falando muito disso, de colocar num papel o que eu gosto e o que eu não gosto. Quando fala assim para colocar as questões que eu não gosto, é para sempre você olhar para você e ver se você consegue enxergar em você mais coisas positivas do que negativas, gente. Porque tomem cuidado com o que a gente falou nas primeiras postagens, com a desvalorização, o desmerecimento, né? Então, como é que isso tá para você? E às vezes, quando você coloca a lista no papel, você consegue mensurar como que tá essa proporção, como é que você tá se enxergando, entendeu? O que você gosta em você e o que você não gosta em você. E na terceira coluna, o que é possível fazer para mudar algumas coisas que você acha que você pode melhorar. Tá? Então, essa foi essa sugestão aí do quarto ou do terceiro dia. Depois, quando a gente fala no dia 24 sobre definir as prioridades, gente, o que eu queria falar pra você, que eu também não tenho intenção de ficar fazendo um vídeo palestrando muito tempo, porque as pessoas estão com a vida dinamizada e a gente tem que dinamizar também. Definir prioridades é assim, quando você coloca a sua rotina lá do dia, tal, né, trabalho, os filhos, marido, quem tem, enfim, cada um às vezes cuida de alguém doente, tem outros compromissos, tem um trabalho voluntário, enfim,
E eu vejo muita gente falar assim, que procura até mesmo para tratamento, olha, eu tenho filhos pequenos, eu tenho marido, eu tenho aquilo, quando chega na minha vez eu já morri. Tipo, que a pessoa já, né, chegou no final do dia, ela já se entregou. E realmente, o cansaço físico, né, gente, ele acaba acontecendo, mas eu acredito que primeiro a gente cansa mentalmente e depois a gente cansa fisicamente. Às vezes o desgaste é emocional e você não tá percebendo. Então, estabelecer metas, quando você coloca lá na sua rotina, gente, é para justamente levar a reflexão, e o Dr. Diogo Lara vai falar disso mais pra frente, de uma forma mais calcada, né, cientificamente, né, porque ele é professor, escritor, neurologista, psiquiatra, o homem é tudo de bom. E aí, você vai ver que precisa colocar alguma coisa para você, né? Você precisa estar encaixada lá na sua rotina em algum momento para você. Não sei se é o vizinho que vai ficar com o filho, não sei se é o marido que vai ficar com o filho, não sei quem é, né? Tô citando situação, tem gente que não tem filho e tá tudo bem também, tá tudo certo, né? Mas assim, qual é o tempo, né, que já cai no dia, a postagem do dia 25, fazer aquilo que você gosta de fazer, que é uma válvula de escape. E é mesmo, para você até gerenciar o estresse. Então, assim, você tá fazendo alguma coisa que você gosta? Um artesanato, uma pintura, sei lá, um futebol com os amigos, né? Aí com os ajustes da pandemia. Se você não estiver fazendo, seja lá um yoga, alguma coisa, tá patinando, enfim. Se você não tá fazendo alguma coisa pra você, o que que acontece? Qual é o proveito que você tira da tua jornada, gente? Qual é o proveito que a gente corre, trabalha. E qual é esse momento? É uma leitura, é um crochê? Enfim, você tá se presenteando com aquele momento, você com você mesma? Você com você mesmo? Precisa ter, tá? Precisa ter, nem que seja semanal. Então, assim, quando você estabelece uma rotina e você se programa lá, ó, cada 15 dias, sei lá, vou tomar um café com as minhas amigas. Que seja. Aquelas amigas que todo mundo tem as amizades da infância, eu também tenho. Precisa, porque aquilo faz um bem enorme, gente, desde a nossa parte espiritual, pro nosso emocional. Então, assim, estabeleça e observa se faz tempo que você não faz algo por você nesse sentido, de um prazer, de um lazer, entendeu? E a gente não tá falando de viagens internacionais, de coisas caras. Às vezes o que é gostoso pra um... Olha, nessa pandemia mesmo, a gente viu até muitos depoimentos de atores, né? Pessoal que tá acostumado com gravação, falando, ai, fazia tempo que não sobrava tempo, né? Fazia tempo que não sobrava tempo pra eu pintar uma tela, pra eu fazer um artesanato. Então, assim, né? São coisas que os valores, né? Gente, aí com tudo que a gente tá passando, os valores e os conceitos estão sendo revistos, reestruturados, repaginados. E eu acredito que na sua casa também, de alguma forma. Ou seja, num momento lúdico, você com a sua família, se vocês gostam de jogar pôquer, enfim, banco imobiliário, né? Como que tá sendo esse momento? Então, assim, né? E se isso te dá prazer, lógico, se você gosta de fazer uma outra coisa, qual é a sua válvula de escape? Precisa gerenciar o estresse. Essa questão de achar que vai dar conta de tudo e que a gente nem sempre é obrigado, nem sempre não, a gente não é obrigado a dar conta de tudo. Tem coisas que não deu para fazer hoje, vão ficar para amanhã e tá tudo bem também. Só que assim, se você não tem uma organização, um esqueleto prévio de como que é a sua dinâmica, de como que é a sua rotina, dificilmente você vai conseguir encaixar uma outra coisa, sabe? Quando você tem mais ou menos aquilo pontuado, ou num cartaz, ou pelo menos para você visualizar ali num papel, ou no computador, numa planilha, você consegue ter uma diretriz da semana, os médicos que você tem, qual é o compromisso e onde é que você vai para a sua aula de dança, enfim, tá? Então, precisa gerenciar essa parte, porque faz um bem emocional tremendo, né, tamanho. Porque assim, se você vai achando que você tem que aguentar tudo, e uma hora você socorre a vizinha, outra hora você socorre um filho, outra hora aí você vai pegando, você vai colocando tudo lá na tua mochila, aí chega uma hora que você não aguenta mais, só que aí você aguenta isso calado, mas sabe o que vai acontecer? Vai se manifestar na sua parte física, porque é igual uma casa, né, que você tem um tapete lá, e que aí você vai receber aquela visita de emergência. Não tô falando que vocês fazem assim, eu também não, hein, porque nem tapete na sala eu posso ter mais.
Então, assim, você varre aquele pozinho lá que ninguém tá vendo e aquele pozinho ficou lá embaixo do tapete. Só que se a semana que vem você não tirar aquele pozinho e juntar mais um pozinho, o que que acontece ao longo de uma vida? Você vai ter uma lombada de pó no meio da sua sala, certo? E aí, é esse montante, essa carga que eu quero dizer energética, isso daí é nesse ponto que não pode chegar, no ponto de precisar, porque aí, geralmente, quando a pessoa precisa de um terapeuta, eu falo pelas procuras, as pessoas vêm buscar coisas que não é que elas não têm resultado rápido, mas assim, às vezes as pessoas querem, sabe? Elas querem receber um reiki hoje e quer sair da cama amanhã, e às vezes a pessoa tá com depressão profunda. Então, assim, só que isso foi tendo um sinal, né? Olha, a autoestima da pessoa acabou, a confiança, então, né? E aí entra a questão da confiança também, porque se você não consegue cumprir a maioria do propósito do teu dia, né? 70%, vamos dizer assim, porque ninguém é de ferro e tá tudo bem também. Somos humanos, vamos ter os contratempos, mas aí você vai perdendo a confiança, porque você vê que tá tudo solto, né? Você tá tudo solto e você tem a sensação cada vez mais que a vida tá te atropelando, né? Então, não vai sobrar um tempo nem para você cuidar da sua parte física, o que dirá a parte emocional. E esse é um grande erro, o X da questão, achar que vai dar conta de tudo sozinha. Só que o que acontece? Eu sozinho, o nosso emocional, ele não aguenta, gente. Se eu sozinho, o nosso emocional, ele não aguenta, gente. Ele não aguenta. Tudo bem, o que eu tô falando aqui até aí não é novidade, ok? Beleza. Mas assim, por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque quando vocês colocarem lá, agora que eu vou dar uma dica importante, quando vocês colocarem lá no papel, na ponta do lápis, se vocês fizerem o desafio que eu falei, coloca lá o que eu gosto em mim, né? Vocês gostam de vocês, o que eu não gosto e o que eu posso mudar. Colocou. Ah, quando chegar lá no que eu posso mudar, se vier um pensamento pra você, assim, não, ixi, ela tá falando coisa, ela não sabe a vida que eu tenho. Não, mas ela não tem filho pequeno. Ela tá falando isso muito bonito. Na teoria é muito bonito, na prática não é isso não. Não, isso não é pra mim não, isso aí é pra quem tem babá, que pode ir pra academia e fica quem fica com o filho. Isso não é pra mim porque eu não posso pagar uma academia. Exemplo, eu tô falando o que veio aqui na minha cabeça. Não, mas isso não é pra mim, não posso pagar um curso de confeiteiro, eu gostaria de fazer um curso. Não, eu não posso pagar uma aula de artesanato. Tudo que você vier na sua cabeça, e eu não tô falando eu, Juliana, pessoa, eu tô falando eu, Juliana, terapeuta, com base em estudo, o Dr. Diogo Lara vai falar isso. Se você não quiser ouvir, ou você não concordar, você não é obrigado a concordar, mas assim, você vai se esbarrar com situações dessas, que essa informação vai chegar pra você de alguma forma em outro momento da sua vida. Escreve o que eu tô te falando. É porque é difícil, porque não é por convencimento, e vocês não estão errados de pensarem assim no que eu vou falar agora, que é muito sério. A gente roda e eu vou tornar a falar a mesma coisa. É o nosso inconsciente, que é 95% do produto que nós somos, que domina o nosso consciente, que é 5%. Então, essa forma de pensar que não é pra mim, que não dá tempo, que eu não consigo, que eu não vou fazer, que aí você já colocou um monte de coisa que não vai dar, ótimo, bingo, o seu inconsciente te dominou de novo. É isso, você continua refém. E não é fácil fazer isso sozinho se você não faz a expansão daqueles 5%. Entende? Que é o que o Dr. Diogo Lara vai falar nos próximos dias. Se você não expande os 5%, você só começa a se colocar automaticamente, por isso que eu tô falando, presta atenção se esse sentimento vem pra você. Se isso vier, é porque realmente é o teu inconsciente que tá falando, ei, você não vai fazer, quem manda aqui sou eu. E é assim mesmo, ele manda e desmanda. E é ele que faz a gente ser o piloto automático. É ele que nos coloca as limitações, entendeu? É ele, gente, isso é científico, tá? Isso não sou eu que tô falando. Então, posicionamento de vitimismo, né? Sou coitada de mim, não tem ninguém pra me ajudar. Sou um coitado. Sou pobre. Eu não tenho oportunidade, porque eu só posso dormir 6 horas por noite. Como é que eu vou caminhar, né? 7 horas da manhã, ainda tô com sono. Isso não é pra mim. Gente, conheço gente que trabalha em 3 empregos.
E a pessoa tá dando pulo de alegria, né? Numa época assim que tá tanta gente desempregada. Então, assim, os julgamentos, as desculpas, o vitimismo são todas sabotagens do nosso inconsciente, que não é nosso amigo, tá? Só que ele que tá no comando da realidade. Quem geralmente pensa de outra forma e acaba criando alternativas, não, eu vou dar um jeitinho, vou fazer acontecer, não consigo caminhar, meu marido não fica com meu filho meia hora, não consegue, sei lá, ele quer a mãe, não, vou caminhar 15 minutos. É 15 minutos, entendeu? É melhor que nada. Qualquer coisa que você faça por você que te dê prazer, é melhor que nada. De repente você quer ir no cabeleireiro, você quer ter o seu dia lá, fazer sua unha em paz, né? De repente é isso que é significativo pra você, né? De repente você quer ter uma tarde com as amigas. Então, assim, gente, presta atenção a que ponto que o inconsciente está dominando a sua mente, a sua vida, tá? E aí depois, mais pra frente, eu vou explicar como é que a gente faz pra expandindo o nosso consciente e sair desses traumas, né? Enfim, acaba sendo uma prisão da mente, tá, gente? Então, assim, e tente ver as suas possibilidades sendo você por você mesmo, sem comparar a sua vida com a da outra pessoa, com a do vizinho, a grama do vizinho é melhor, a atriz da novela teve sorte, eu não tenho. Lembre-se do vídeo que eu falei, se você não achar que você é merecedor e você é, de fato, uma partícula do todo, meu querido, você tá entregando sua vida, né? Aí quando chega na terapia, aí o pessoal quer que a gente faz mágica, sabe? Não quer dar tempo ao tempo, porque a terapia, o que que ela é? O processo de cura, ele é um processo constante, né? E é muito bacana, eu acho muito interessante. Ontem eu ainda estava aqui atendendo, e é filho e mãe que vem, eles passa cada um num horário. E eu acho muito bacana, porque o rapazinho, ele tá fazendo, né, um acompanhamento comigo, e ele já vê, ele estava com sentimentos, né, no início da terapia e tal. E aí faz 2 meses que ele tá fazendo acompanhamento. E assim, não era uma coisa do outro mundo, gritante, não era depressão, nada disso. Mas ele já tava com sinais. O que que aconteceu? Ele não ignorou os sinais. Ele resolveu buscar ajuda antes do que o buraco se tornasse maior, porque poderia virar uma depressão e uma síndrome do pânico. Ele estava caminhando para isso. Tranquilo. E aí nós começamos com a terapia. E é isso que eu falo, não varre aquele pozinho da tua vida para debaixo do tapete, não finge que não tá vendo se você não tá bem, se você não tá dando conta, como é que tá a sua situação emocional, sabe? Pedir ajuda, né, não é sinônimo de fracasso, de entregar a toalha e sou fraca, não se julgue e não julgue os outros. Peça ajuda se você precisa. Por isso que esse conteúdo que eu tô disponibilizando para vocês, ele é preparado, gente, de forma gratuita, com muito amor. Ainda tem muita coisa para melhorar? Tem sim, porque eu também sou um ser imperfeito e em evolução, né? E eu espero que vocês acolham isso com amor também. E eu estou me acolhendo, isso que importa, antes do julgamento, né? Porque Jesus, que era perfeito, foi julgado e fizeram o que fizeram com ele, o que dirá nós, né? Réis mortais. Então, esse conteúdo que eu preparo para vocês, eu falo isso, assim, umas bronquinhas e tal, mas a gente tá batendo, né, um papo, é com amor, tá? É com estudo, não é com achismo. E eu venho disponibilizar isso nas minhas redes sociais, porque isso faz parte, isso demanda tempo também, demanda preparar, demanda organização, demanda layout que a gente tem que fazer para postar. E a única coisa que eu falo pra vocês, se vocês gostam, compartilhem, ajuda a divulgar, porque tem mais gente precisando. E eu não cobro nada, isso é gratuito, entendeu? Tem muita coisa que eu faço que é gratuita. E é que a caridade não se fala, né? A gente faz e não se fala, mas aqui, além de eu ser terapeuta, né? Que terapeuta eu acredito que não seja uma profissão, é uma missão. Então, assim, tem muito amor envolvido aqui, sabe? Então pode ser que o que eu esteja falando aqui tá falando com você e é pra você.
É para falar aí com você, com seu coração hoje, nessa tarde. Então, gente, pensa em qual é o proveito que você tá tirando da tua jornada, né? Qual é aquele momento que você, sei lá, quinzenal que você tem para você. E se você tá varrendo aí, né, a sua sujeira emocional para debaixo do tapete da sua sala, né, para debaixo aí do seu coraçãozinho, e na hora que começa a pipocar, aí sabe o que vai acontecer? Porque assim, sempre as percepções, né, da carga que vai ficando, que a gente não vai dando conta, ou que a gente tá com algum sintoma aí da baixa estima, da confiança que já perdeu o controle, né, das rédeas da vida. O que acontece? Essa vibração começa na nossa parte espiritual, que são os nossos 7 corpos sutis, tá? Depois ela passa no nosso mental, aí às vezes a gente nem tá percebendo ainda, depois a gente passa, vai pro nosso emocional e aí se instala na doença física, tá? Isso é metafísica, tá, gente? Vocês podem pesquisar aí no Google que vocês vão achar. Metafísica e as doenças. Então, por exemplo, no caso do rapazinho que veio aqui ontem com a mãe, que eu tô tratando dele da mãe, onde que ele veio? Procurou a terapia? Quando tava na parte espiritual e na mental, né? Ele já teve essa, opa, tô esquisito, tô com esses pensamentos estranhos, tô dormindo, o que tá acontecendo? E aí, a cura aí é muito mais rápida, lógico, porque aí a gente vai fazer um tratamento lá que começa na parte espiritual, né? Já vai na mental, na emocional. Porque se deixa na física, né? De repente pode até levar a um suicídio. Então eu deixo essas pequenas dicas para vocês. Se você perdeu o conteúdo, se perdeu alguma coisa, vale a pena recapitular. Começa lá dia 21/10, essa imersão que eu preparei com 18 dias em autoestima e confiança. Parece coisas bobas, mas não são. A gente vai falar muito do inconsciente. E a partir de agora, de hoje em diante, né? Tô fazendo esse vídeo aqui para fechar aqui o primeiro bloco aí dos 7 primeiros dias. Agora a gente vai entrar com um doutor, que é o Diogo Lara, que eu sou muito, muito, muito fã dele. E aí eu vou fazer umas postagens de entrevistas que foram feitas para eles e perguntas e respostas que vocês vão ver a resposta de um médico, psiquiatra de referência, terapeuta, professor, neurocientista. Um rapaz super jovem, ele tá muito em alta devido ser tão jovem e assim, e teve uma expansão na carreira devido ao posicionamento dele e aí as pesquisas científicas que ele vem mostrando e com resultados, e assim, eu sou babona nele. Então a gente vai falar muito de Diogo, né, de Diogo Lara daqui pra frente. Então fica ligado, reflita, mas assim, gente, acima de tudo, você tá vendo o vídeo, reflita, mas olha pra sua vida, mas olha mesmo, sabe? Não se procrastina não. Não se procrastina no sentido de olhar pra sua vida. Escreve, coloca lá no papel o que eu gosto em mim, o que eu não gosto, o que eu posso fazer pra mudar, como é que tá a minha vida hoje, como que tá a minha parte sentimental. Não tenham medo da zona de conforto, gente. A zona de conforto, tudo que dá trabalho pra mudar é o quê? É o nosso inconsciente falando pra você: não muda, fica assim, ó. Fica assim, finge que não tá nada, fica nesse trabalho infeliz, viu? Fica nesse relacionamento. Você finge que gosta, ele finge que gosta, a gente divide as contas, tá tudo certo. Gente, tem gente que vive essa vida. Acredita? Olha pra sua vida, olha pro seu relacionamento, sabe? Coloca os seus sentimentos, aqui eu tô feliz, aqui eu não tô, eu sou assim, eu gosto disso. Não tenha medo. Não tenha medo, porque a mudança pode ser libertadora e pode ser o grande gatilho aí de estar associado com a tua estima e com a tua confiança. Pensa nisso. Tá bom? Pensa nisso. Eu vou embora que eu já falei demais, que hoje eu tenho tarô, eu tenho barra de axis, tudo a domicílio. Um beijo pra vocês, boa tarde, fiquem com Deus, namastê.
Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô passando aqui para fazer o fechamento da nossa série Imersão em Autoestima e Confiança. Se você está chegando agora, eu convido você a assistir o primeiro vídeo que foi postado aqui no Instagram no dia 20 de outubro. Se você pegar o conteúdo, ele tá bem distribuído, você não vai tomar mais do que 2, 3 minutos do seu dia, e a série justamente ela tá publicada aí para que ela possa ser aproveitada por vocês e por quem estiver chegando aqui no nosso cantinho e poder estar usufruindo desse conteúdo que foi preparado especialmente para vocês. Lá nos 7 primeiros dias, né, até do dia 20 ao dia 27, a gente falou de coisas meio que básicas, onde eu fui gravando alguns videozinhos, aí na sequência vocês vão estar acompanhando. Quem já viu, tudo bem, e quem quiser rever, muito legal, né, sobre onde é que a gente se esbarra com autoestima e confiança. E eu também comentei nesses videozinhos que às vezes a gente caía, né, até então, em achar que a autoestima tá muito ligado com a gente só se gostar, se aceitar, não se preocupar com o julgamento dos outros, mas aí a gente entrou depois com, né, uma reportagem do Dr. Diogo Lara, que ele é professor, neurocientista, né, PhD em neurociência, na verdade, psiquiatra, terapeuta holístico. Então, assim, a gente entra aí bem fundamentado na parte cerebral e como é que o nosso cérebro funciona, né? Como que é essa questão da procrastinação, que não depende da nossa vontade, né? Não depende, às vezes, que nós nos pegamos em várias situações desistindo de coisas ou nem começando, porque vem uma força que é mais forte do que nós. E o que é essa força? Que não acontece só comigo, ou só com você, enfim, com várias pessoas que a gente conhece, que às vezes começa alguma coisa nova e que não dá continuidade. É o nosso famoso lá, inconsciente, né? E aí junta também a questão que por mais que nós façamos, né, nós temos condições de dar bons passos sozinhos, mas até que ponto? Então, durante aí esse trajeto, aí passando aí do 7º dia, eu começo a apresentar uma reportagem do Dr. Diogo Lara e ele vai nos contando na entrevista, né, como é que, com a formação toda que ele tem, né, aí já não sou eu, terapeuta falando, é ele, né, com toda a pesquisa acadêmica que ele tem, como é que, né, o nosso inconsciente burla o nosso consciente, nos limitando. Isso é em todas as áreas da nossa vida, tanto que ele, né, eu deixo sugestionado aí o livro Imersão, é um livro que é uma linguagem até que fácil de ler, ele é muito voltado assim para quem é terapeuta ama, mas se você não é terapeuta, eu já indiquei para clientes e todo mundo amou. E o que ele coloca lá no livro, né? Então, ele coloca, é um romance terapêutico, e nessa ficção, ele coloca esses 5 personagens, né? Entre eles tem uma endocrinologista, que é a Amanda, e ela estava num processo de tentar engravidar no casamento dela, e aí ela descobre uma traição. E aí você vê que quando ela se propõe a ir para esse retiro, onde essas 5 pessoas se encontram e eles acabam ficando amigos, cada um desses 5 pessoas, elas têm diferentes contextos econômicos, né? São diferentes classes sociais e os problemas que elas trazem, né? As frustrações para resolver, todas essas situações se esbarram exatamente em autoestima. Então, assim, como que tudo norteia autoestima, tanto que o Dr. Diogo Lara fala que, e quando ele define o que é autoestima, ele fala que é a espinha dorsal da personalidade humana. Então, se a gente pensar no corpo, né, sem lógico que tudo é importante, né, nosso corpo é igual uma engrenagem, mas assim, sem a estrutura, né, da espinha, né, sem a nossa coluna, o esqueleto não fica em pé. Então, tamanha a importância. Então, por isso que eu chamo muita atenção para esse conteúdo que pode parecer uma coisa muito bobinha, mas é uma coisa muito profunda e que está implícita aí em várias questões emocionais que, inclusive, eu, você e muitas pessoas possam estar passando, tá? E aí ele coloca pra gente
como que é esse processo de cura. E esse processo de cura que nós terapeutas, a maioria pactua e vive falando, é um processo gradual, é um processo que às vezes pode levar uma vida, mas o importante é começar, né? O importante é se acolher, não se julgar tanto, né? E aí ele vai, né, decorrendo aí na entrevista, onde que quem não viu, vou deixar para ver, né? Então ele fala que a mulher, ela é mais, né, ela é, assim, o 10% mais sensível que de um modo geral, estatisticamente, 10% mais sensível que o homem. Então, assim, ela se frustra um pouco mais, né? A estima dela fica mais baixa, vulneravelmente, do que o sexo masculino, né? O homem já nem tanto, mas também fica, né? O homem, quando mexe com a masculinidade dele ali, né, quando ele tem que... Essa parte que esbarra com a sexualidade é onde mais pesa para a parte masculina. Mas do resto eles tiram de letra, eles não estão se importando não com o que os outros falam e deixam de falar, com julgamentos. É mais uma questão, assim, a mulher fica mais fragilizada mesmo, né? E aí ele fala também de autoaceitação. Bom, eu escrevi tanta coisa aqui, mas eu não queria ficar... sendo repetitiva, porque já tá detalhado aí no dia a dia. Então, gente, aí ele fala também que eu achei muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês, quando ele fala assim que quando nós paramos e tentamos perceber onde está sendo nossos pontos de fuga, que é muito legal que até que ponto, né, os pontos negativos podem ser indícios de sinais para nós. Olha que interessante, né? As emoções negativas sendo parâmetros. Então, esse exercício é muito bacana de se fazer, né? Porque quando você vai tomando essa consciência, você começa a perceber que ali são sinais que a sua estima possa estar em baixa. E aí ele coloca essas questões como... um processo assim, você se perceber quando você quer realmente, às vezes, comprar uma coisa que você precisa comprar, que você quer comprar. Será que você precisa mesmo? Será que não é um impulso? Porque a compra imediatista, ela tá relacionada, muitas vezes, com um preenchimento momentâneo, né? Então, assim, olha como que é o inconsciente, é um preenchimento momentâneo. A comida também é uma válvula de escape. Muitas vezes ela está relacionada com um preenchimento de satisfação momentânea. Então, assim, como é que o seu corpo, né? Tanto que ele fala que o corpo impressora da mente, e é mesmo, né? Bom, o que mais que eu queria falar para vocês? E aí ele fala... eu também queria comentar com vocês, de deixar aqui para vocês olharem, depois aí no meu Instagram, tem uma postagem que eu fiz no dia 24 de julho com a Fernanda Souza. É uma matéria que ela fala, porque assim, implicitamente, o que o Dr. Diogo Lara fala pra gente, de um modo geral, é que as terapias holísticas alternativas, elas estão aí para ajudar no tratamento, né, e nas questões de elevação de estima e de confiança, para que nós não deixemos isso virar uma bola de neve e se manifestar na forma de uma doença ou numa depreciação de nós mesmos, que vai acarretar aí numa frustração em vários setores da nossa vida, que acaba travando. E ele não fala explicitamente no livro, mas uma das técnicas que ele é referência, né, palestrante, enfim, é a terapia de barras de Axis, né? Então, assim, tem algumas matérias aí no meu Instagram, e essa terapia de barras de Axis, ela, quando realizada, ela vai limpando os conteúdos, né, os arquivos que nos limitam, que são as crenças limitantes, né, que nós trazemos dessa vida e de outras vidas, desde a formação do nosso espírito. Então, cada sessão de barras de Axis, ela vai limpando esses conteúdos, e à medida que ela limpa aqueles 5% do nosso consciente, que eu comentei com vocês, o que ele vai? Ele vai expandindo. Então, o nosso horizonte vai abrindo, né? Então, assim, a gente vai ficando, nos acolhendo mais, menos julgando, menos no papel de vitimista, e tendo mais consciência de quem realmente somos nós, o que é defeito, o que é qualidade, o que a gente está querendo preencher, o que a gente não tá, né? O que é um sinal de uma emoção negativa, quem sou eu e quem não sou.
Ele fala muito isso, o que é de mim e o que não é de mim, né? O que que eu tô usando, o que que é ali o meu inconsciente tentando me burlar e me manipular todo o tempo. Então, para isso que serve uma das, né, uma das ferramentas de barras de Axis, que vai dando essa leveza na vida da pessoa. E a pessoa nem precisa saber se ela tá com baixa estima ou não, porque barras de Axis favorece tanto isso quanto inúmeros pontos. É uma das técnicas mais rápidas que está aí, inclusive tem muito psicólogo fazendo essa técnica, e aí o Dr. Diogo Lara, ele compara a questão da psicologia, né, do tratamento convencional com a terapia alternativa, porque quando você leva uma questão para um psicólogo, sem desmerecer aqui, gente, a formação de todos, porque, né, é uma ciência também, mas quando você leva um conteúdo para o psicólogo, você também está trocando com ele só 5% das questões que você está tratando. Ele vai te ajudar, vai desenvolver a longo prazo, vai trazer resultado sim, né, sendo um bom profissional, ele vai trazer resultado, mas não como na velocidade e na expansão de como usar uma técnica assertiva e pontual, sem até você precisar falar o que você precisa expandir. Então, assim, são questões muito, muito modernas, né, que assim, no Brasil, né, por exemplo, barras de Axis está em torno de 8 anos, mas já fora do país aí é uma técnica americana que já está há mais de 26 anos, e assim, quanto mais o pessoal descobre, mais quer fazer. Então aqui eu tô falando assim, né, que ele fala que norteia a questão da autoestima, também é o autoconhecimento, você se conhecer. Porque o pessoal fala, pra que autoconhecimento? Pra quê, né? Livro de autoajuda. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Por que a gente precisa se conhecer? Pra gente saber o que é nosso e o que não é nosso, né? Se aquele momento eu estou sendo, se eu estou daquele jeito ou se eu sou daquele jeito. Entende? Então, é assim, quando vocês, se vocês forem ler esse livro Imersão, nossa, ele abre a mente assim de um jeito que traz muitas reflexões e cada um vai passar a analisar a sua vida. Ele não deixa de ser uma ferramenta de autoconhecimento também, entendeu? Então, eu acho muito interessante. Uma coisa que eu queria falar para vocês também é que, um exemplo, vou dar aqui, a questão de, olha como que é o mecanismo, sem julgamentos, tá? Estou falando sem julgamento, sem preconceito, sem nada disso. Por exemplo, a gente sabe que, vamos falar relacionado com saúde, a questão da fome, né? Quando é fome, né, orgânica, né, necessidade aí fisiológica, ou quando é uma fome emocional, né, que o que sobra fica no nosso corpo e o nosso corpo vai expandindo. Então, assim, tudo na vida é questão de equilíbrio. Nem sempre nós conseguimos equilibrar isso, certo? Ok. Então, a gente sabe que, aí não tô falando de questão estética, tô falando de saúde. A gente sabe que para cada altura, cada determinado número de peso, de massa, é saudável. Passou disso, a pessoa corre o risco de um infarto, de um AVC, as doenças cardiovasculares, piriri pororó. Então, vamos dizer assim, o que acontece? Olha só que interessante, nós já tivemos resultados de forma indireta com terapia de barras de Axis ajudando no processo de emagrecimento. Ah, mas a pessoa fez barras de Axis para emagrecer? Não, ela não fez não, ela fez procurando cura emocional. Mas lembra que eu falei que barras de Axis trabalha de forma num todo, que é tanta expansão e é tanto benefício, que vai tirando tudo que limita a pessoa, todo o negativismo, toda a ansiedade. É uma terapia que beneficia em tantas áreas, que automaticamente a vida da pessoa vai transmutando. Então, veja bem. Então, assim, tem vários casos de pessoas que não conseguiam comer mais como comia no início da terapia. E olha só que legal. Legal assim, né? Legal que eu acho fantástico. Por exemplo, quando a gente, né, o nosso corpo, ele é a casa do espírito, certo? Então, assim, às vezes quando eu vou contar pra alguém isso na terapia, eu dou até um exemplo do Chaves, né? O Chaves, né, da Chiquinha, sabe? Então, o episódio. O Chaves, ele se esconde lá, de vez em quando ele se esconde lá no barril, certo? Então, imagina assim, que o barril fosse o corpo do Chaves, que ele fosse cheinho e gordinho,
Vamos falar igual, como que chama aquele senhorzinho lá? Senhor Barriga. Do episódio do Chaves. O que acontece? Dentro do corpo físico, né, tem o espírito. Então, assim, a casa do espírito é o nosso corpo físico. De forma inconsciente, olha como que o nosso inconsciente, ele trabalha lá para nos sabotar e nos prejudicar. Ele vai mandando a gente comer, e aí come. O que sobra, o que acontece com o que sobra e que não elimina? Que ficou excedente. O que é excedente vai expandindo, certo? É uma massa. E aí a pessoa vai engordando. Por isso que fala que toda obesidade tem causa emocional. E tem também, porque assim, o corpo é impressora da mente. E aí, o que acontece? Cada vez que uma pessoa, né, tá mais cheinha, o que acontece? Ela está, sem ela ter consciência, ela está o quê? Aumentando a sua barreira, né? Lógico que isso é tudo uma ilusão. Ela tá aumentando a sua barreira, ó, expandindo a sua massa. Então, você imagina aqui, ó, Chaves está dentro do barril, né? Então, tem uma fictícia proteção, onde o quê? Eu me escondo, de certa forma, né, o meu inconsciente manda o meu consciente falar que eu estou me escondendo e me protegendo, dando distância dos meus problemas. A droga é a mesma coisa. Bom, o açúcar é uma droga, né, também. Então, assim, é um ponto de fuga, entende? E quando a pessoa começa a fazer barras de Axis, a ansiedade começa a baixar, o que acontece? O consciente começa a expandir, e aí ela vai ganhando consciência do alimento, né, do que ela coloca para dentro. E aí ela vai ficando aberta para lidar de frente com os problemas da vida. E aí ela começa a emagrecer. Mas não é que as barras fazem emagrecer, é porque ela não está mais precisando se esconder atrás de um corpo. Parece uma coisa muito louca, né? Mas é muito louca, porque barras é assim, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Porque é apaixonante. É apaixonante, é transformador e é muito rápido. Então, assim, eu vou deixar uma pincelada aqui para vocês falando disso, e é isso que eu queria falar para vocês. Não se comparem. Outras ferramentas de autoconhecimento, nós temos a vida inteira para se autoconhecer. O importante é começar, é se acolher, é se perceber as emoções, as negativas, entendeu? Porque é um bom sinal que ele fala, que a gente perceber as nossas emoções, sem julgar, sem se comparar com o outro, porque cada vez que a gente está se comparando com o outro, é o nosso inconsciente que está falando, olha lá, a grama do vizinho é melhor, olha lá, a atriz famosa teve sorte, você não teve, né? Se fosse assim, exemplo, a gente está vendo aí Fernanda Souza, depois que fez barras de Axis, se vocês lerem a reportagem, ela fala que a vida dela mudou da água pro vinho. Por quê? Porque é famosa e rica, não tem problemas emocionais? Gente, para! Vamos ser realistas. Todo mundo tem suas questões, né? A gente sabe a nossa idade física dessa vida, das outras vidas a gente não sabe. Eu não sei se meu espírito tem 10 mil anos, se o dela tem 4 mil anos, a gente não sabe. A gente sabe que é um processo de cura e que tudo bem se a gente não resolver tudo nessa vida, a gente continua na outra, mas não dá para deixar passar desapercebido, entende? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, por exemplo, a terapia com cristais etéricos. Eu não tô falando cristais físicos, as pedras. Eu tô falando de cristais etéricos que eu ainda preciso explicar melhor aqui, vim aqui explicar para vocês, porque o cristal etérico, quando a gente trabalha com a energia do cristal, à distância, né, com os mestres ativando eles são 400 vezes mais potentes do que a pedra. Então, a gente consegue enviar essa energia à distância para trabalhar medo, confiança, insegurança. Sim, gente, a gente consegue, tá? Porque nós somos energia, os cristais são energias. Depois eu vou falar um pouco mais de cristais etéricos no outro momento. O Reiki é maravilhoso para muitas coisas, a energia Reiki. Inclusive, a gente consegue... Se você, né, tem coisas mal resolvidas com o seu passado, a gente consegue harmonizar o passado, a gente consegue mandar energia para harmonizar o presente e consegue ainda harmonizar o futuro. A gente consegue harmonizar o futuro de um relacionamento que você ainda não tem, por exemplo. A gente consegue harmonizar o futuro, um emprego que você ainda não tem.
Então, assim, é importante cuidar de tudo isso, entende? A numerologia, que é uma ciência também, a numerologia não é achismo, não é adivinhação. A numerologia, a cabala, é uma ciência muito antiga, antiga antes de Cristo, né? Então, assim, com a numerologia, quando você entende, é uma ferramenta de autoconhecimento. Quando você descobre os números, que são seus 6 números chaves, e o que você veio fazer nessa vida, quais são suas habilidades, suas aptidões, você tá se conhecendo, gente. Isso aí dá para fazer online, eu mando o relatório para vocês. Você tá se autoconhecendo. Aí você vai ver, puxa, não é que eu sou assim mesmo? Olha, eu gosto disso, não, tô na profissão errada. Por exemplo, quem traz um número 5 na regência dos seus 6 primeiros números é uma pessoa que jamais vai poder ficar atrás de uma mesa de escritório, porque a pessoa vai ser infeliz. É uma pessoa livre, que gosta de liberdade, que gosta de estar cada dia num lugar, de estar falando com gente. A pessoa morre. E às vezes a própria família projeta uma expectativa naquele filho, que ela quer que seja advogado igual o pai, quer que seja médico igual o pai, a mãe. E não é. Nós somos seres únicos. Entende? Então, assim, às vezes a pessoa não sabe a sua vocação, não sabe o que veio fazer aqui. Tá? Então, assim, sempre há tempo. Isso é um grande direcionamento. Quando você faz uma numerologia, você tá, sim, trabalhando sua autoestima. Porque você tá buscando se conhecer. Quando você tá fazendo um tarô terapêutico, né? Eu acho muito legal quem faz a numerologia e depois faz o tarô. Porque o tarô, os 22 arcanos maiores do tarô, eles estão automaticamente ligados com os 22 números da cabala. Eu não tô falando de adivinhação, gente, eu tô falando de coisas divinas. O tarô, ele tá totalmente, os arquétipos relacionados com cada ano da nossa vida tá relacionado com uma carta que a gente tá vivendo essa energia. Se você faz um jogo ou na numerologia já aparece na conta qual é o arcano que você tá vivendo, você fala para a pessoa, ela sabe que energia que ela tá, ela sabe a energia que vem para ela o ano que vem. Eu tô falando de energia, não tô falando de adivinhação. Por exemplo, esse ano de 2020, muitas pessoas estão passando no arcano 12. Sabe o que é arcano 12? É o arcano do enforcado. Não quer dizer que a pessoa vai se enforcar, tá? Mas ela tem que saber que se ela não cuidar, ela vai virar um estado de depressão profunda. E olha aí essa pandemia que a gente tá passando. Será que não faz relação com essa carta? Então, gente, quando você conhece o que essa energia aqui vai vir, você já fica alerta para se cuidar. Isso é autoconhecimento. Você tá se cuidando, você tá se preparando. Quando vem uma carta 16, você sabe qual é o que vai... Você não sabe o que vai acontecer na sua vida naquele ano. Mas você sabe que vai ter uma desestruturação material. Sabe? Ou vai ter uma mudança de emprego, ou vai ter uma mudança no casamento. E ó, batata, vai ter. Porque todos nós vamos passar pelos arcanos. E quando acaba os 22, começa tudo de novo, tá? Isso faz parte do nosso registro acástico, que está no registro do inconsciente coletivo, tão bem documentado e registrado pelo psicólogo Carl Jung, que eu tanto amo o trabalho dele. Então, assim, tudo isso é embasado em pesquisa, gente. Se vocês têm alguma dúvida, comece a estudar, comece a pesquisar. Então, assim, qualquer movimento terapêutico que vocês façam, é preventivo, é acolhimento, sabe? Tem florais, os florais que ajudam para trabalhar procrastinação, para sair da zona de conforto, sabe? Para se conhecer. Oxe, as chamadas estão entrando aqui. Então, assim, tem muita coisa que dá para ajudar. Só não dá para camuflar. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver ontem documentário sobre não foi só isso, né? Sobre o falecimento lá da causa-morte da cantora Vanusa, né? E o que foi uma das coisas que me chamou a atenção lá, que a gente meio que já sabia? Tomando antidepressivo uma vida inteira, Rivotril. Por quê? Porque ele toma pra dormir.
toma para dormir, toma para fugir dos problemas temporariamente. E o que isso ocasionou no corpo dela com o tempo? Então, gente, essas coisas que são pontos de fuga, eu não tô falando aqui, olha, se você passa pro psiquiatra, para o seu remédio. Olha, para tudo que você tá fazendo, vai fazer só terapia alternativa. Não. Se você fizer um trabalho de prevenção e se preocupar com essas coisas que você acha que são pequenas, você vai evitar parar numa psiquiatria. Porque quando você está na psiquiatria, você tem que continuar com a psiquiatria, fazer um trabalho alternativo e caminhar os dois juntos, até o psiquiatra fazer a alta dele, e aí a gente continua com a terapia alternativa. Não é para parar o remédio. Se você faz um trabalho de prevenção e acolhimento e dá importância para aqueles pequenos sinais, você vai evitar lá um quadro como o da Vanusa, com uma mulher de 73 anos que morreu jovem. Uma expectativa jovem, né? Para 73 anos, mulher ainda. Então, assim, o que foi? O emocional foi pondo para debaixo do tapete, que é um dos assuntos que eu falo aí num dos vídeos anterior. Tá bom, gente? Então, assim, eu espero muito que vocês tenham absorvido alguma coisinha dessa série que eu preparei para vocês. Assistam novamente. Desde o dia 20 de outubro, repassem, absorvam, reflitam, olhem para vocês, para suas emoções. Qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição, tá bom? A gente tem uma série de coisas que dá para fazer online. Eu tenho atendimento presencial, estou atendendo em Santo André, em São Paulo, em 2 lugares, no Ipiranga e breve em São Caetano, tá? Atendo home care também e atendo no meu espaço também em Santo André, tá? Então, assim, entrem em contato comigo. Nós temos várias formas, vários pacotes e assim, cuidem mais de você. Tem muita coisa que dá para vocês fazerem com as dicas que eu dei, dá pra gente fazer por nós. Só que chega uma parte de expansão de consciência que a gente precisa realmente de técnicas para dar uma impulsionada, porque senão ninguém precisaria a gente não estaria com lista de espera nem agendamento pedindo para alavancar agilizar todo esse processo. Então, assim, venha expandir a consciência, quebrar as crenças limitantes, tornar a vida mais leve, baixar a ansiedade. Nós temos inúmeras ferramentas para a gente viver melhor e driblar o que a gente tem que passar na vida, né, com acolhimento, com sabedoria, sem ficar se dopando, se frustrando e prevenindo que a doença chegue na parte física, porque depois que chega na parte física é aquilo que eu conto para vocês. Ela começa a dar sinais no nosso campo áurico, ela passa primeiro pela parte espiritual que adoece, depois ela passa no mental, depois ela aqui passa no emocional e aí pumba, vai pro físico. Então, gente, tem muita chance de perceber isso antes, tá? Então, se amem, se olhem, e não tenha vergonha de pedir ajuda. Não se preocupa com os outros, com julgamento. Tem tanta gente que eu conheço, que conhece pessoas em comum, que vem se cuidar e morre de medo, que há uma grande ética profissional, claro, mas assim, eu cuido de muitas pessoas que às vezes são até irmãos e um não sabe que o outro passa e o outro passa, né? Pela ética profissional mesmo. Mas, assim, eu fico feliz que tem muitas pessoas jovens buscando a terapia já como prevenção mesmo, para poder viver melhor, tá bom? E deixo aqui a indicação também, tem alguns vídeos bacana lá no meu canal, Terapiando com Ju Varela. Tô com um vídeo lá que tem uma oração de limpeza espiritual maravilhosa, já tá com mais de 1000 visualizações, tá? E eu tô preparando coisas novas para vocês, tá? Fiquem com Deus, um beijão e até a próxima série. Tchau, tchau!